Salut, tudo bem com você? Eu espero que sim. E aí, crianças francesas fazem ou não fazem manha? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto e eu já adianto que sim, é um mito, porque as crianças francesas fazem manha. Esse mito, vamos dizer assim, foi criado a partir do lançamento de um livro de uma americana que viveu alguns anos em Paris. O nome dela é Pamela Druckermann. O livro foi lançado em 2013, intitulado Crianças Francesas Não Fazem Manha. Na verdade, ela fez uma pesquisa de como funcionava a educação infantil francesa e chegou a algumas conclusões. Ela pesquisou a alimentação, sono, os limites, a manha, diversos fatores dentro da educação francesa. Mas hoje eu vou me ater somente ao fazer manha. Porque sim, como eu já disse, as crianças fazem manha, afinal elas são crianças, estão passando por um processo onde elas aprendem a lidar com a frustração, com o não e a maneira como elas têm de se expressar, de dizer que não estão contentes, é fazendo a manha, né? Eu pessoalmente não gosto muito do termo manha e birra, porque eu acho que ele diminui o sentimento da criança. Eu acho que ele torna o fato da criança se expressar de maneira explosiva menos importante do que ele realmente é. Para uma criança aprender a lidar com a frustração é um processo, não é uma coisa que ela vai aprender num episódio, não é uma coisa que ela vai aprender, vamos sentar e conversar para vamos falar como funciona a frustração. Não é assim que acontece. Existem adultos que ainda não aprenderam a lidar com a frustração. Imagina uma criança com 2, 3 anos. Então, aprender a lidar com a frustração é um processo e não tem como ensinar da noite para o dia. Por isso, sim, as crianças fazem manha aqui, fazem manha no Brasil, fazem manha na China. É a maneira que eles têm de se expressar. Eu já vi alguns casos de criança dando o famoso piti em shopping, supermercado, aqui na França, e eu fiquei assim, chocada com a maneira como isso acontece e como os pais reagiram. Numa ocasião que a gente estava no supermercado, um sábado à tarde, eu vi uma criança fazendo um escândalo, não sei o motivo, lógico, mas ele era branquinho, bem lourinho, e ele estava vermelho, e ele gritava assim, coisas que eu, na época, eu não conseguia entender, né, porque eu não falava tão bem francês, mas ele gritava e a mãe e o pai saíram e deixaram ele lá, dando o espetáculo. Então, eu não sei o final dessa história, eu não sei por que essa criança estava fazendo isso, mas certamente era lidando com o não, lidando com a frustração. O que eu percebo aqui também é que as famílias, elas não dão muita bola quando a criança começa a fazer esse tipo de coisa. Particularmente aqui em casa eu também uso essa técnica, porque eu percebi que quanto mais eu tentava falar com o meu filho, quanto mais eu tentava explicar o não e tudo, pior era. Então, hoje em dia, se ele se sente frustrado por alguma coisa, eu deixo ele dar o escândalo que for, deixo ele chorar o tanto que for, desde que ele não se machuque, né? Porque normalmente eles batem a cabeça, se jogam no chão. Desde que ele não se machuque, eu deixo ele se expressar. E depois a gente conversa o que aconteceu, o porquê do não, porque é assim, porque é assado. Durante a crise, o melhor a se fazer é não fazer nada. A Adriana já deu vários pitis, muitos mesmo, de se jogar no chão com as pernas para cima. Felizmente, ele nunca fez isso na rua, eu nunca precisei lidar com os olhares de julgamento que a gente sempre encontra na rua, né? Eu não sei se ele percebe que na rua não é muito legal fazer isso, ou se eu tô sempre atenta a qual momento que a gente está saindo de casa, se ele está com fome, se ele dormiu. Por exemplo, tem um centro comercial aqui perto de casa, que é onde normalmente a gente faz supermercado, e no meio do centro comercial tem um carrossel. E o Adriano fica louco, porque todos os coisinhas para andar nesse carrossel são de carro, então tem bombeiro, carrinho, enfim, e ele adora, né? Então, normalmente, ele pede e eu falo não, porque custa 2 euros, dura 1 minuto e ele vai querer ficar ali eternamente. Então, eu sempre falo não. Para evitar esse desconforto, normalmente a gente entra por uma outra entrada do centro comercial onde ele nem vê esse carrossel. Pode ser que sim, ele não faça esse tipo de escândalo fora de casa, porque eu tento contornar as coisas, eu tento prever o que pode acontecer, mas em casa não tem jeito, eu falo não para o que não pode, o que eu julgo que não pode,
e ele dá o show dele sem reservas e eu acolho, espero acalmar pra gente conversar. Teve uma ocasião que eu estava assistindo televisão, por acaso eu parei no programa daquela Super Nanny. Não gosto desse método, não apoio, não é o tipo de programa que a gente vê em casa. Mas por acaso eu parei num canal que estava passando esse programa e falei, bom, vou ver como que funciona na França. E tinha um caso de uma família que era assim, eu fiquei chocada, o tanto que as crianças gritavam, o tanto que as crianças faziam assim, era uma loucura, sabe? Então eu percebi isso, não, realmente não é só no Brasil que as famílias têm dificuldade, não é só no Brasil que as famílias ficam perdidas em como colocar o limite, em como conduzir as coisas. Mas enfim, as crianças francesas, brasileiras, americanas, chinesas, todas vão passar por esse processo de aprender a lidar com a frustração. E todas têm como mesma maneira de se expressar o choro. Se você gostou desse vídeo, quer que eu fale também sobre os outros assuntos abordados no livro, como o sono, a alimentação, a hora de dormir, deixa aqui nos comentários. Eu vou ficar super feliz de saber do seu interesse. Não deixe de se inscrever no canal, me siga também nas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo no box de informações todos os links necessários. A gente se vê no próximo vídeo, ok? Tchau!